Salve, salve simpatia, uma ótima tarde, um bom dia, tudo bem aí com vocês? Espero que estejam todos bem e com saúde. Pronto, já cheguei em terras lusitanas, depois aí de 7, 9, 10 dias aproximadamente de viagem, uma das viagens mais intrigantes que eu já tive. Cheguei em Portugal para descarregar e depois provavelmente vou carregar alguma coisa para o norte e volto para casa. Essa viagem foi repleta de fatos assim inusitados. Eu subi com 8 descargas para fazer, uma na França e 8 na Alemanha, ou desculpe, 7 na Alemanha. E é a primeira vez que eu subo assim com tantas descargas. Normalmente eu acho que o máximo que eu já subi foram com 5 descargas, mas pronto, faz parte do trabalho, não é? Então a primeira descarga na França, a particularidade dessa descarga é a cidade com ruas super estreitas, rotundas apertadas, com carros parados em volta, não é? Chuva atrapalha bastante a visibilidade e tive que passar por pontes estreitas com água muito forte passando por baixo assim, e eu estava bem pesado, né? Tava aí com 23 para 24 toneladas, então de uma certa forma a gente fica um pouco apreensivo. No mais, para manobrar o caminhão lá dentro era um espaço muito curto, com o piso bem irregular, já cheio de buracos por conta das chuvas e tal. Então isso também gera uma certa preocupação, porque a chance de estourar um pneu do reboque é grande. E a gente evita fazer manobras muito fechadas, não é? Principalmente quando a gente tem muito peso. Medo de entortar o chassi do trator, entre outras coisas que podem acontecer. Mas num sítio como aquele não tem o que se fazer, não é? O espaço é apertado e pronto, tem que manobrar, não tem outra forma. No final das contas, depois de eu ter manobrado o caminhão e ter aportado no cais, o operador pediu para eu tirar o caminhão de lá porque ele não ia conseguir descarregar. Tinha que descarregar pela lateral e paciência, não tem o que fazer. Aí tirei o caminhão, coloquei do lado e beleza, ele foi lá, descarregou, né, acabei de fechar a lona e pronto. Fui para o próximo cliente. No meu segundo cliente, eu trouxe uma cola aqui porque é muita coisa para falar. Tá, era uma palete só, um equipamento pequeno, porém sabe quando a gente chega num complexo industrial, né, que tem várias indústrias e na entrada do complexo tem aquela placa que indicando o nome da empresa, que rua que é, o número, quais empresas fazem parte daquele complexo, enfim. O local que eu ia entregar era mais ou menos parecido, mas não tinha uma entrada específica. Ou seja, para cada rua que a gente passava, que a gente ia entrar à direita, havia ali uma placa dizendo, olha, empresa tal e tal. Pronto, eu já tinha ido lá outra vez, inclusive entregar naquela empresa, só que num outro armazém. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, logo pela manhã, a pessoa disse-me, olha, não é aqui que vai descarregar, é no nosso armazém aqui ao lado. Tá bom, onde é que é? Ele falou, olha, você vai pegar aqui a primeira direita e no final da rua, antes de chegar na rotunda, tá ali o nosso armazém. Só que ele explicou em inglês, com um pouco de alemão, mas mesmo assim deu para entender. A questão é que quando eu cheguei lá, não havia indicação do nome da empresa. O nome da rua e o número estava correto, mas naquela placa não havia o nome da empresa. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada. Dei a volta na rotunda, parei o caminhão no meio da rua, liguei o pisca-alerta, aquele transtorno no trânsito, mas paciência, o que eu vou fazer? Aí eu tive que entrar naquela rua, naquele complexo, e ir a pé, olhando porta por porta, até eu descobrir a última porta do lado direito era da empresa que eu procurava. Beleza, tive que entrar com o caminhão lá, deu bastante trabalho por conta do trânsito. E normalmente as vias não são muito regulares, são pavimentadas, mas não são retas, não é? E com muito peso e vira para aqui, torce de lá, a gente tem que prestar atenção. Mas beleza, descarreguei, deu tudo certo e fui para o meu terceiro cliente. No terceiro cliente foi praticamente a mesma coisa. Cheguei, vi o cliente do meu lado direito, parei o caminhão, fui a pé, disse, né, olha, tem aqui uma carga assim, assim, assim para descarregar e tal. E aí o cidadão falou, olha, você tem que entrar com o caminhão aqui. E aí eu disse a ele, olha, mas é um pesado de 18 metros.
Eu não tenho como entrar aqui. Tem carro lá na frente que não permite a manobra. Não dá para descarregar lá fora com o empilhador. É só ir ali e pronto. Vai ali fora, tira e acabou. Ele falou, não tem que entrar com o caminhão aqui. Eu falei, tá bom, então alguém tem que ir lá ver de quem são aqueles carros e tirar. E parar o trânsito, porque eu não tenho como entrar com o caminhão aqui. Aí no final das contas, a pessoa disse que sim, que ia me ajudar, mas quando ela foi lá para me ajudar, o carro principal que estava atrapalhando a manobra estava saindo. Aí eu disse a ele, olha, eu acho que agora dá para eu entrar sozinho. Beleza, e tinha que entrar de ré, né? Porque depois não tinha como manobrar lá dentro, eu não ia sair de ré, não é? Consegui manobrar o caminhão, fiz ali uma inglesa, deu um pouco de trabalho, né? A inglesa é quando a gente vai aportar em algum caso alguma coisa pelo lado direito, que é aquele que a gente não tem visão nenhuma, mas tranquilo. Aportei o caminhão lá onde ele pediu, tranquilo. Descarregamos e já estava indo para o próximo cliente. Aí no quarto cliente, olha, é o tipo de descarregamento que a gente torce para ter todo dia. Não houve absolutamente nada de diferente, nada de anormal. Foi chegar, parar o caminhão no cais, levar a documentação. Falar em caminhão no cais, ó o guardião aí, ó, à espera do pessoal voltar do intervalo para descarregar. Parar o caminhão no cais, entregar a documentação, descarregar, pegar a documentação carimbada e ir embora. Esse aí não teve nenhuma novidade. No quinto cliente, aí, olha, se as pessoas fizessem ideia de como é o nosso dia a dia, jamais elas fariam esse tipo de coisa. Cada vez que eu vou para um cliente, primeiro, uma das coisas que eu faço é olhar na internet a vista aérea, né, a vista do satélite. Por quê? Para já saber onde é que é a porta de entrada de pesados, se tem algum lugar ali perto que eu possa estacionar o caminhão, para saber quais são os horários que eles trabalham e os dias, se fecha para o almoço ou não. Então a gente busca essas informações no site da empresa para a gente poder se programar melhor. E esse cliente fechava às 4h30 da tarde. E o GPS dizia-me que eu chegaria no cliente às 3h30, 3h40. Eu pensei, bom, são só 6 pallets. Eles vão descarregar 1 hora quase de antecedência e sebo nas canelas, né? Fui embora pro cliente. Cheguei lá às 13h43. Entrei na empresa, toquei a campainha, um cidadão do escritório me atendeu, olhou pro papel, eu, né, cumprimentei em alemão, tal, ele disse, olha, só amanhã. Falei, como assim só amanhã? São só 6 paletes, a empresa não fecha às 4h30? Ele falou, fecha, mas já não vamos descarregar mais hoje. Falei, ô cidadão, não faz isso comigo. Por favor, não faça isso. São 6 paletes. Se ele descarrega, eu saio dali, eu posso ir até o próximo cliente, afinal de contas ainda era 3h30 da tarde, um quarto para as 4. Eu poderia ir até o outro cliente tranquilamente, ia conseguir fazer minha pausa de no mínimo 11 horas, que era o que eu queria. E já estaria na porta do próximo cliente, que seria o sexto, ou seja, me ajudaria e muito. Mas irredutivelmente não vai, só amanhã. Bom, quebrou minhas pernas, né? Me quebrou no meio, porque eu ficaria quase das 16 até as 7 horas da manhã do outro dia, são 15 horas parado, e ainda perdi o tempo, né, a distância, o tempo que eu levaria do quinto até o sexto cliente. Paciência. Procurei um parque, parei o caminhão, fiz uma pausa de 15 horas, na marra, né, sem querer, mas é o que tem, é o que vai. Aliás, antes disso eu liguei para o meu gestor, chefe, então, ele falou, velho, não tem o que fazer, infelizmente vai ficar para amanhã. Mas quebrou minhas pernas, né? Hoje é terça e eu poderia ter chegado aqui em Portugal ontem, por exemplo. Não é? Mas enfim, tranquilo. Fui lá no outro dia, descarreguei e depois fui para um cliente tipo Salvador da Pátria, sabe? Há vários parques e áreas de serviço que a gente para. Parques nem tantos, né? Mas as áreas de serviço, às vezes a gente as escolhe porque tem casa de banho e chuveiro. E eu já estava 3 dias sem tomar banho, porque todas as outras casas de banho, os outros lugares que eu parei, todos não tinha como tomar banho. Ou estava sem água quente, ou estava quebrado, ou não tinha e acabou. E tudo bem que quando faz frio, a gente transpira menos. Então, vamos dizer assim, aquele banho de gato ainda é suportável, mas no verão isso é muito complicado. E eu tava doido para tomar um banho. Aí
Quando eu cheguei nesse cliente, normalmente os entrepostos, né, os transitários, eles têm casa de banho e a maioria da Alemanha tem chuveiro. E aí eu cheguei para a pessoa e falei, olha, tem aqui um local para tomar banho? Ele tem, ali, assim, assim, assado. Porra, caiu como uma luva, né? Fui lá, tomei aquele banhão cabeceira. Aliás, antes disso, eu fui até o escritório, entreguei a documentação, já deixei o caminhão aportado no cais com as portas abertas prontinho para descarregar, mesmo porque eles estavam descarregando um outro caminhão. E enquanto isso, pensei, vou lá tomar banho. Fui, tomei um banho bacana, de graça, sensacional, e voltei pro caminhão. Quando eu cheguei, já tinham acabado de descarregar minha carga, para vocês verem como é que foi rápido. E aí, pronto, fui até o escritório, peguei a documentação já assinada e parti para o próximo cliente. O próximo cliente foi assim um caso assim excepcional. E vou dizer por quê. Quando eu estava chegando nele, havia assim a uns 200 metros na rodovia uma rotunda, é uma rodovia intermunicipal, nacional, de mão dupla, e ali eles, assim, aqui na Europa, normalmente os cruzamentos eles não têm semáforos, eles têm rotundas. Então não é um cruzamento 90 graus, não é? Você tem ali uma rotunda e cada um vai entrando na sua vez e tal. Então quando eu estou chegando no cliente, o GPS fala assim para mim, sair da rotunda na segunda saída e após a sua esquerda 200 metros o seu cliente, né? O ponto de chegada. Aí eu olhei assim e vi um monte de árvores, né? Árvore para todo lado. Eu falei, aqui? Mas não é possível, tem alguma coisa errada. Passei a rotunda, segui em frente e fui olhando à minha esquerda e só via árvore, um terrenão enorme com plantação. Eu falei, não, gente, não é possível. E o GPS dizendo, a coordenada que o senhor inseriu é aqui. Bom, conferi a coordenada com a morada, estava correto. Conferi a morada com o documento internacional de transporte, estava correto. Falei, bom, se está correto é aqui, não tem o que fazer. Só que eu estava no meio da rodovia, eu não podia parar o caminhão para ir lá perguntar. Eu tinha que procurar um sítio para parar o caminhão e não tinha ali como fazer isso. Então eu fui mais para frente, achei uma outra rotunda, regressei e passei de novo. Só que aí eu tive condições de olhar mesmo para minha direita assim, e vi lá uma fazenda e vi o nome da rua, o nome e o número. E era exatamente a morada que estava no CMR. Falei, pronto, é aqui. Mas quando eu vi a rua muito mal pavimentada, eu pensei, bom, não vou colocar o caminhão aí dentro. Eu vou parar em algum outro lugar e vou vir aqui a pé. E aí naquela rotunda que o GPS tinha falado, né, lá atrás onde eu tinha passado, ela era bem larga. O que eu fiz? Meti o caminhão ali, liguei o pisca-alerta e fui a pé. Entrei naquela rua a pé. Era longe, bastante longe, e cheguei na primeira casa. Na verdade, sabe quando assim aquelas pessoas que compram um terreno bem grande assim e o pessoal da família toda vai fazendo cada um a sua casa ali, não tem muro, não tem nada? Pois era um lance assim. Eu entrei na primeira, que era o número 26A, que era o número que eu queria, número 26. Entrei ali e comecei a chamar. Nada. Aí cheguei mais perto e bati na porta, nada. Aí dei a volta assim e olhei ali atrás e vi uma campainha e uma outra porta aberta. Quando eu cheguei ali, havia vários produtos de hortifruti, ovos, luvas novas, tudo para vender, mas não tinha ninguém ali para atender. É aquele esquema de colocar o dinheiro na caixinha. Então a pessoa chega, escolhe o que quer, coloca o dinheiro na caixinha e vai embora. Eu achei sensacional. Aí tive vontade até de pegar lá umas bandejas de ovos e tal, mas eu não tinha, tava sem moeda, enfim. Continuei chamando, ninguém atendeu. Fui para outra casa. Quando eu chego na outra casa, eu dou de cara com o Rottweiler. O bonitão tava deitado na frente de uma porta. A hora que ele percebeu, ele me olhou, levantou a cara assim, na cabeça, me olhou, quer o que aqui, parceiro? Dava pra ver na cara dele, né? Já tava assim meio com um beiço assim levantado, né? Dando um sorriso. Ai. Eu olhei e falei, opa, fica tranquilo, né? Eu quero falar com o papai, com a mamãe, estão aí, algum deles estão aí e tal, do tipo, né? Fica na boa. Aí eu vim
andando para trás bem devagar, com a mão levantada, do tipo, fica aí. Aí ele levantou e veio atrás de mim, mas andando devagar também. E eu fui conversando, falei assim, olha, fica tranquilo, não precisa ficar bravo comigo não. Eu só vim aqui para descarregar umas coisas, fica sossegado, olha, eu já vou embora. E fui andando, e de repente ele veio até o limite dele, acho que é onde é a casa onde ele mora, não é? E ali ele parou, e depois já não veio mais atrás de mim e eu fui embora. Sem correr, sem nada. Bom, voltei pro caminhão e liguei pro chefe, falei, olha, tem alguma coisa errada, isso aqui é uma fazenda, ninguém atende, já chamei, já gritei, já um Rottweiler quase veio atrás de mim e tal, e pronto, e agora, né? Aí ele falou, olha, eu vou ligar pro cliente e ver o que dá pra gente fazer, né? Aí ele ligou pra mim de volta e disse, olha, daqui uns 30 minutos alguém vai estar aí pra descarregar. Eu falei, mas é aqui mesmo? Ele falou, cara, é aí mesmo onde você está. Eu falei, porra, chefe, mas é difícil pra entrar com o caminhão ali, hein? É uma rua, como eu já tinha dito, é muito mal pavimentada e do lado direito era terra, é plantação. E eu tô com um caminhão pesado, não é? E aquela terra vermelha, bem encharcada, não é? Tava chovendo muito. Bom, ele falou, olha, é aí. E eram 131 caixas, eram uniformes, não é? Acredito, um tipo de malha, alguma coisa assim. Aí, beleza. Voltei pra lá, né? Falei, vou voltar, mas eu vou deixar o caminhão aqui. Voltei pra lá à procura de alguém. Quando eu tô chegando na entrada, né, da fazenda, tem uma van saindo. E aí eu parei a van, né? Cumprimentei o cidadão que estava dirigindo e perguntei para ele em inglês, né, se ele sabia onde é que era a morada tal. Ele falou, olha, é aqui mesmo. Pera um pouquinho, entra aqui. E aí ele falou, vamos lá. E aí ele me levou até lá e falou, olha, é aqui. Quando eu cheguei lá já estava lá a mulher e uma pessoa. Falei, porra, legal, olha, muito obrigado, uma ajuda muito bem-vinda. E pronto. Só um instante. O operador do empilhador me chamou aqui para baixar um pouco o reboque que estava muito alto a traseira. Bom, aí o alemão me deixou ali e foi embora tocar a vida dele. Eu cumprimentei a senhora, cumprimentei a pessoa que estava ali e fui estacionar, fui buscar o caminhão. Quando eu volto com o caminhão, pronto, entrei lá naquela rua, mesmo bem complicada, mas consegui entrar. Para fazer a curva à esquerda e entrar na fazenda foi muito complicado por conta da ponta de um telhado. Ela vinha assim muito para dentro da pista, sabe? Da rua. E era bem exatamente na esquina, não é? Onde eu tinha que fazer a curva. E meu medo era pegar o reboque lá em cima. E do lado direito tinha uma árvore. Enfim, fui bem devagar, consegui desviar da árvore, consegui desviar do canto do telhado e deu tudo certo. Entrei com o caminhão lá. Aí eu vi o Rottweiler de novo. Só que quando ele veio falar comigo, ele já veio abanando o rabo assim, mais tranquilo, do tipo, meu pai tá aqui, minha mãe tá aqui, alguma coisa assim. Beleza, fizemos ali uma amizade rapidinho e pronto. Aí a mulher perguntou assim pra mim, o senhor vai descarregar o caminhão? Aí eu falei pra ela, olha, supostamente não, mas eu ajudo, porque vocês estão sozinhos? Ela falou, sim, e eu não posso, é uma senhora, falou, eu não posso descarregar isso aí, não é? Eu falei, tudo bem, e aí só tinha um rapaz sozinho. Eu falei, não, eu ajudo o rapaz, não tem problema. Bom, na Alemanha, essa época do ano, a temperatura varia muito, aí de menos 3 graus até 5, mais ou menos, depende da região, não é? E lá estava em torno de 1 para 2 graus. Quando a gente está se exercitando, não estava frio, mas se a gente para, é frio, né, meu? Então o que eu fiz? Eu desci de blusa, só que eu tinha acabado de tomar banho. Quando eu comecei a descarregar o caminhão, deu 30 minutos depois, eu já estava todo suado, ou seja, o banho que eu tomei já tinha ido para o espaço. Bom, não gostei, eu fiquei mesmo bem irritado, sabe? Porque, poxa vida, eu não sabia onde é que eu ia conseguir tomar outro banho depois, entende? E a gente começa a dar valor a algumas coisas assim que no dia a dia são normais, mas pra gente que trabalha no caminhão, não é fácil, sabe? E o banho é uma coisa delas. Então agora eu estou comprando aqui uns apetrechos que eu vou instalar um chuveiro no meu caminhão, de uma forma que eu consiga me banhar quando eu quiser, né? Pronto. Ajudei o cidadão a descarregar 131 caixas de papel cartão, e no final eles me deram 20 pratas. Pô, legal, 20 euros eu consegui pagar um almoço e tomar 2 banhos. E ainda sobra um troco. E dependendo de onde eu for tomar banho, dá para tomar 4 banhos. Mas enfim, na hora de sair, eu joguei um pedaço de pão pro Rottweiler.
Fiz amizade com ele, joguei mais um pedaço de pão com maionese, nossa, ele dava mortal de alegria, sabe? E aí eu levei uma bronca, né, da mãe dele e da dona, porque ela falava assim: he's too fat, né? Ele tá muito gordo, para de dar pão pro cachorro. E de fato, ele era uma bolotona, né? Mas gente boa, só que ele fez o trabalho dele. Quando eu cheguei lá, ele foi proteger a casa dele, né, o espaço dele. E pronto, depois a gente fez amizade, fiz lá um vídeo, umas fotos com ele e pronto, fui embora. Aí eu fui pro último cliente. E o último cliente eram umas cerâmicas numa cidade vizinha, já bem na fronteira com a Suíça, a cidade de Oberstdorf-Tiefenbach, alguma coisa assim. Oberstdorf-Tiefenbach. Olha, é simplesmente um dos lugares mais lindos que eu já tive a oportunidade de conhecer, mesmo perto dos Alpes suíços. Várias montanhas cobertas de gelo, cada curva uma emoção, riachos, lagoas, uma limpeza, um cuidado, um carinho com as coisas. Não parece que é o planeta Terra, não parece que ali vivem seres humanos. É outro mundo, é outra coisa, não tem palavras. E a paisagem, a topografia, a grama, tudo cortadinha, bonitinha, verdinha, tudo arrumadinho, cada coisa no seu lugar. Simplesmente sensacional. Foi assim, foi fechar com chave de ouro, sabe, as entregas. E pronto, e aí acabei de descarregar, tô indo embora. Já tinha recebido do meu chefe o carregamento, né, onde seria, que é esse que está descarregando agora. Até que eu entro numa cidade que fazia parte do meu caminho e dou de cara com uma barreira. E eu tinha que seguir em frente, mas eu não podia seguir em frente porque a estrada estava cortada para obras e tinha que ir para outro lugar. Só que ali, todos os locais que a gente passa por aqui sempre tem placas de proibido caminhão, porque às vezes são ruas estreitas, às vezes são pontes antigas que não suportam o peso, às vezes é uma zona residencial e não pode ter barulho, enfim. E eu fui multado na Itália por conta disso. Eu fui fazer uma entrega e havia uma rua que estava fechada e a única rua que eu podia passar estava lá a placa proibido pesado, e eu entrei nessa rua porque não tinha para onde eu ir, e o meu cliente estava a 600 metros, pois alguém viu, anotou a placa do reboque, mandou para a polícia e recebi a multa, 98 euros, e não tem como recorrer, tá? A não ser que eu vá lá, e sabe quando que eu vou voltar lá? Só Deus sabe. Então, o que eu fiz? Parei o caminhão no meio da avenida, todo mundo atrás querendo passar, eu parei o caminhão, liguei o pisca-alerta e fui ver o que estava escrito em alemão na placa. Por quê? Às vezes o que acontece? Eles colocam essas barreiras, são barreiras plásticas em vermelho e branco, colocam uma placa e embaixo eles escrevem assim, por exemplo, não siga adiante porque daqui 3 km a estrada está fechada. Mas se você não vai andar 3 km, se você vai virar à esquerda ou à direita daqui 1 km, você pode ir. Só que eles colocam tudo isso numa placa pequena e na língua deles, e você tem que ler e saber o que está escrito. E eu não sabia o que estava escrito ali. Então o que eu fiz? Eu vou parar o caminhão, e vai ser aqui, não tem churumela, e eu vou pegar o Google Translator e vou traduzir. O que eu posso fazer? Porque eu preciso seguir em frente. Aí, um alemão, muito gente boa, como a grande maioria, e não estou sendo hipócrita, estou sendo honesto, sincero, não é? É um ou outro só que está de mau humor. A grande maioria é gente boa. Aliás, como qualquer ser humano, né? Um ou outro às vezes acorda de mau humor e pronto. Enfim, ele parou o carro, desceu do carro e foi ter comigo. E me cumprimentou em alemão, perguntou se eu falava alemão, eu falei que não. Aí ele falou, você fala inglês? Eu falei, o suficiente. Eu falei, tá bom, então, para onde é que você vai? Eu falei, olha, eu preciso seguir nessa rodovia a 14 km, eu estou indo para tal cidade, que eu acho que era Putzbrunn, alguma coisa assim, já não lembro agora o nome da cidade, mas acho que era essa. Aí ele falou, olha, por aqui você realmente não vai conseguir, mas me segue que eu vou te levar lá. Pois ele deu a volta, saiu do itinerário dele, me levou até o outro canto da cidade, pequena, mas ele foi até lá. E aí ele deu seta para a direita e parou o carro e gritou assim para mim, just go ahead, só ir em frente. Pronto, segui em frente, rapidinho o GPS já me deu uma rota alternativa para eu poder voltar para o caminho que eu precisava.
E pronto, cheguei assim no cliente para carregar. Isso já aconteceu comigo outras vezes, mas ninguém foi me ajudar. Já entrei em locais que eu não podia, já tive que fazer manobra em ruas assim. Olha, não tem nem como explicar de tão complicado que é. Tudo isso por quê? Porque eles fecham a rua e não querem saber, eles fecham e pronto. Não é igual no Brasil, por exemplo, não é? Que eles interrompem uma parte da rodovia e permite que você siga em frente. Aqui, como as ruas são pequenas, eles não têm espaço para isso. Então, em alguns casos, eles fecham a rua e não tem conversa. Só que um caminhão desse, né, a gente quer passar por ali, não pode, é obrigado a pegar uma rota alternativa. E aí, alguns GPS, eles mandam você voltar. Até uma determinada parte do trajeto, ele fala, volta que tá errado, volta que tá errado. Quando a gente passa 51% do caminho errado, ele pega uma rota nova e fala, beleza, é verdade, pode seguir em frente aqui que dá certo. É complicado, mas enfim, pronto, fui pro outro cliente, carreguei essa carga que está aqui, e aí comecei a descer para casa. Tive que parar o caminhão no sábado às 11 horas da manhã, porque eu tinha iniciado a minha semana no domingo às 11 da manhã. Então a gente só pode trabalhar por 6 dias consecutivos. Depois a gente é obrigado a fazer uma pausa reduzida de 24 horas no mínimo, ou uma pausa convencional de no mínimo 45 horas. Beleza, parei o caminhão 24 horas na França. No domingo, 10 horas da noite, eu saí, conduzi a madrugada inteira, cheguei na Espanha, parei num parque. Acho que se eu dormir 1 hora foi muito, por causa do calor e o barulho. Mas deu 7 horas da noite, eu tinha que sair, não é? Não tem o que fazer. E aí saí. 7, fui até a 1 da manhã, mas fui assim, na marra. Tomei um canecão de café, toda hora abrindo as 2 janelas do caminhão para segurar a onda no sono. Foi mesmo bem complicado essa madrugada. E aí não achava lugar para parar. Não tinha um local apropriado para pôr o caminhão. E aí eu acabei parando na entrada de uma bomba de combustível. E ali eu não poderia parar, mas não tinha outro lugar. Ou seja, mal consegui dormir. Primeiro, preocupação de um acidente de trânsito, de alguém bater na traseira do caminhão. Segundo, preocupação com os agentes de trânsito me tirarem dali. Terceiro, cada hora que passava um caminhão, o meu caminhão chacoalhava assim para um lado e para o outro. Então eu mal consegui dormir. Acho que eu dormi umas 4 horas. E não foram consecutivas. Pegava um cochilo, depois mais um pouco, sabe? 6 horas da manhã eu já parei de tentar dormir. Falei, não vou mais tentar dormir, deixa. Vou sair às 8h30. Então aí eu vim planejar minha rota, vim olhar o cliente onde é que era. E aí eu cheguei aqui. Quando eu chego aqui... Inacreditável. Aliás, antes disso, desculpe, esqueci de contar uma coisa. Eu tenho um amigo, Ricardo, que eu conheci na Jump, né? uma empresa que alugava bicicletas e patinetes elétricos, né? Trotinetes elétricas. E ele morava aqui. E foi o primeiro churrasco que eu fiz desde que eu mudei para Portugal. Foi na casa dele, aqui em Porto Alto. E eu passei na frente da casa, fiz um vídeo, mandei pra ele, matei a saudade, foi legal pra caramba. Então vou aproveitar pra mandar um abraço, que ele tá inscrito no canal. Aí, Ricardo, um abraço, meu irmão. Mandei um vídeo especial pra você, viu? Pronto. E pronto, a hora que eu cheguei aqui no cliente, é outra coisa assim incrível. O prédio que eu precisava encontrar é esse prédio aqui. A frente dele tá lá, ó. Lá está a rodovia Nacional 118. A gente passa lá na frente e não tem absolutamente nada dizendo, olha, a empresa tal está aqui. Ou o nome da empresa, não há nada, absolutamente nada. Mas nessa empresa aqui ao lado, ó, tem. E a entrada está lá do outro lado. Só que essa empresa aqui ao lado, o nome que está lá na frente não era a empresa que eu procurava. É outra empresa. Ou seja, eu tive que dar uma volta no complexo inteiro. Depois eu parei o caminhão lá na rodovia, no meio da rodovia, porque não tem lugar para parar. Parei o caminhão e vim aqui perguntar, escuta, olha, eu tenho essa morada aqui assim, cadê essa empresa? É uma empresa grande, conhecida, a gente vê a logomarca delas aqui na Europa inteira, como é que eu não encontro a empresa? Ele falou, é porque é ali. Ali? Ué, mas ali não é tal empresa? Ele falou, não, tal empresa é o primeiro barracão, o segundo é a empresa que está procurando. Tá, mas cadê o nome dela? Não tem. Não tem o nome dela. Sério? Ele falou, sério, cara, não tem uma placa, não tem nada. Então isso aqui, eu digo pra vocês assim, não é normal, mas acontece com uma certa frequência.
Enfim, pronto, acho que já descarregaram. Provavelmente, se não descarregaram, falta pouco. Agora é esperar a carga para subir e vou para casa fazer o meu descanso merecido e esperar a próxima carga para subir para o norte. Beleza, galera? Esse foi o resumo das minhas 8 entregas, uma na França, 7 na Alemanha da semana. E assim que tiver novidades, a gente faz um outro vídeo, beleza? Fiquem bem, um forte abraço. Papai do céu abençoe a todos. Fui!